Você foi ensinado a buscar Deus fora de si. Disseram que Cristo era uma figura distante, separada de você. Mas e se tudo isso estiver incompleto? E se a maior experiência espiritual não for algo que você conquista, mas algo que desperta dentro de você? Nesta palestra extraordinária de 1968, Neville Goddard revela um dos maiores mistérios da Bíblia. Cristo não é uma pessoa exterior. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus se revelando em você. E aquilo que as religiões chamam de salvação talvez seja algo muito mais profundo e surpreendente do que você jamais imaginou. Prepare-se para ouvir uma das mensagens mais transformadoras que Neville já compartilhou. Porque, depois deste vídeo, talvez você nunca mais veja Deus, a Bíblia e a si mesmo da mesma forma. Não há maior emoção do que participar da atividade criativa divina. Essa atividade, porém, não pode ser conquistada, pois é dada pela graça. Quando alguém proclamou: "Eu sou de Paulo e sou de Apolo", Paulo perguntou: "Quem é Paulo e quem é Apolo?" "Eu plantei e Apolo regou, mas Deus dá o crescimento." Uma ideia é uma semente que pode ser plantada na mente, mas, não tendo vida em si mesma, o pensamento permanecerá adormecido a menos que Deus lhe dê vida. Falando sobre um remanescente, Paulo disse: "Quando Elias suplicou a Deus contra Israel porque haviam matado os seus profetas e destruído os seus altares, e só eu restava, o que Deus disse?" Ele disse: "Tenho 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal." Então Paulo acrescentou este pensamento: "Assim também agora há um remanescente escolhido pela graça e, se é pela graça, não é pelas obras, do contrário, a graça já não seria a graça." Romanos 11. O remanescente é escolhido pela graça, mas ninguém conhece o segredo do amor seletivo de Deus, e, portanto, não pode se vangloriar se for eleito. Eu, como Paulo, digo que também agora um remanescente foi escolhido. Ora, embora Paulo fale de 7.000 homens, estes não são pessoas, mas o número 7, que significa perfeição espiritual, uma perfeição que não pode ser conquistada. A aptidão para o reino é consequência, não condição, da graça de Deus. No momento em que o indivíduo é chamado, acolhido e se une ao Espírito Santo, ele se torna espiritualmente perfeito. Antes desse momento, ele não está apto, portanto, é escolhido pela graça. Toda a epístola aos Romanos se baseia no argumento de Paulo sobre a importância primordial da fé no plano de salvação de Deus. Para Paulo, o ensino cristão consistia em ensinar Cristo como um grande mistério. Ele define Cristo como o poder e a sabedoria de Deus envoltos em um padrão que se desdobra dentro de cada indivíduo. E a fé da qual Paulo fala é a fé nesse padrão que ele chama de Cristo. As igrejas distorceram a fé de Paulo em Cristo, transformando-o em uma pessoa. Contudo, Paulo perguntou: "O que vocês vieram ver? Um homem que pode ser levado pelo vento? Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas." Usando Isaías como seu maravilhoso argumento, Paulo pergunta: "Senhor, quem creu em nossa mensagem?" Então, ele conclui: "De sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir vem por ensinar a Cristo." Paulo fala de sua fé na visão do fim, quando disse a Timóteo: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Não importa o que acontecesse com Paulo, se estivesse na prisão ou naufragado, ele sempre manteve vivas as poderosas obras de Deus, que devem chegar ao indivíduo no fim desta era da morte. Sua partida da era da morte para a era da vida ocorre quando o poder e a sabedoria de Deus nascem em você individualmente. Esse ato capacita a funcionar conscientemente em uma era completamente diferente, um mundo desconhecido para qualquer pessoa aqui, pois nada aqui se relaciona com o que se vê lá. Embora perceptível, essa era permanece desconhecida até que sua veste da morte seja removida pela última vez. Agora, aqueles que são enviados têm consciência de terem sido enviados.
Eles percebem aquele momento de união com Deus, assim como todos os eventos que ocorrem depois. Paulo nos diz que somente os enviados podem ser pregadores. Mas, como nos é dito nos evangelhos, embora alguns produzam 100 vezes mais, outros 60 e outros 30, todos estão qualificados para entrar no reino dos céus e exercer seu poder criativo em diferentes níveis. Embora muitos aqui não tenham vivenciado a plena consciência do nascimento, uma senhora teve todas as experiências, exceto a da pomba. Contarei agora a sua história. Em sua visão, ela estava em um navio navegando pela costa da Califórnia, quando pediu a alguém que a avisasse quando passasse pelo ponto da concepção. Um homem ao seu lado disse: "Passamos por ali a 30 milhas, você não se lembra?" Sentindo-se um pouco tola, ela admitiu que havia esquecido, mas eu lhe disse, foram 30 anos, não milhas. Sua concepção ocorreu há 30 anos, e, portanto, seu nascimento divino é iminente. Pouco tempo depois, ela acordou, ouvindo uma voz dizer: "Pai, pai." Sentindo amor paterno, ela respondeu: "Sim, meu filho." Essa visão não era uma premonição, mas o seu próprio ser, dizendo-lhe de forma simbólica o que já havia acontecido, pois essa visão foi seguida por outra. No dia seguinte, um lindo bebê apareceu diante dela. Em seguida, um belo jovem. Conforme a visão continuava, ela se viu em uma casa com um homem que era ao mesmo tempo ladrão e assassino. Correndo em direção à cozinha, uma companheira aterrorizada bloqueou sua entrada. Virando-se, ela encontrou uma alcova com uma janela incomumente pequena. Enfiando a cabeça por ela, teve que se espremer para passar, quando de repente tudo cedeu como se fosse feito de papel. Nesse instante, o homem apareceu com um canivete na mão direita e uma faca de açougueiro na esquerda. Aproximando-se dele por trás, ela agarrou ambas as mãos, e fechando o canivete com força, cortou sua mão direita e, de alguma forma, feriu a esquerda. Então, sua companheira entrou com uma serra enorme, que segurava acima da cabeça com as duas mãos, e perguntou: "Devo cortá-lo ao meio?" Gritando não. Minha amiga se colocou entre os dois e de costas para o rapaz, disse: "Eu o amo." Com isso, ela o tomou nos braços e o abraçou. Ao olhar para o rosto dele, viu não um criminoso, mas um amigo que havia morrido muitos anos antes, mas que ela sempre respeitara por sua integridade, sua coragem e, acima de tudo, por seu individualismo. Em seu poema O Cão do Céu, Blake narra a perseguição que sofreu noite e dia após noite, através dos arcos dos anos, por todos os caminhos labirínticos de sua mente e, em meio às lágrimas, escondeu-se dele. Mas, no fim, descobriu que aquele era quem buscava. Aquele aparente outro, seu algoz, era, na verdade, seu amado, que é Deus Pai. Em sua visão gloriosa, a companheira a decepou quando ela se deparou com seu algoz. Naquele instante, ela presenciou o rasgar da cortina do templo de cima a baixo. Ela não viu o ato, pois virou as costas para a espada erguida. Ela não se lembra do golpe, assim como não se lembra da concepção ou do nascimento, mas tudo acabou para ela. Foi trazido de volta a ela em belas imagens. Seu pai sabe por que manteve essas experiências longe da mente superficial, mas espero que ela se lembre da descida da pomba. Outra senhora escreveu relatando sua visão, na qual segurava uma caixa alongada, semelhante a uma caixa de sapatos. Sabendo que estava dentro da caixa que observava, ouviu sua própria voz falar de dentro dela, dizendo: "Eu sou José e não posso sair até me tornar Jesus." Essa é uma imagem perfeita. No livro de Gênesis, lemos: "No princípio, Deus", e o livro termina com estas palavras: "Num caixão no Egito." A palavra traduzida como caixão significa um local de culto alongado e móvel, coberto com pele. José está nessa caixa alongada, sonhando este sonho chamado vida. Agora, a Bíblia termina com as palavras: "Vem, Senhor Jesus." E nos é dito: "Eu sou o princípio e o fim." Deus começou a dar vida a este mundo sepultando-se no homem. Seu corpo é o caixão no qual José está sepultado, sonhando a sua vida até que ela se torne realidade,
e ele não pode sair até se tornar Jesus. Somente então ele poderá romper a casca e ressuscitar para revelar você, individualmente, como o Senhor Deus Jeová. Minha amiga já teve a união consciente com o Espírito Santo. Ela está destinada a vivenciar todos os acontecimentos conscientemente. Outra senhora escreveu dizendo que se encontrou em uma enorme sala em forma de cúpula, que ela reconheceu como sendo seu crânio. Acordada e consciente como nunca antes, ela percebeu a imensidão do espaço ao despertar. Encontrando-se desperta no túmulo de Deus, ela ressuscitou. Esse evento é seguido pelo nascimento vindo do alto. Embora ela não tenha anunciado sua saída do crânio, ela nasceu do alto. Em sua carta, ela disse: após essa experiência, o mundo pareceu mudar. As pessoas começaram a assumir a aparência de bonecas mecanizadas e o mundo, uma enorme casa de bonecas. Ela viu corretamente, pois o mundo exterior está realmente repleto de bonecas mecanizadas. Cada evento no mundo contém a capacidade de significado simbólico. Tudo ali está morto, simplesmente testemunhando os atos imaginativos dos homens. Deixe-me explicar. Na semana passada, a nação lamentou a morte daquele que, aparentemente, era um jovem refinado, culto e bem educado, com tudo para viver. Pelo que sabemos, ele era membro de uma família dedicada, senador com milhões à sua disposição. Ele foi reconhecido publicamente como advogado quando seu irmão o nomeou procurador-geral dos Estados Unidos, personificando, portanto, o direito. Almejando a presidência, ele personificava o governo. Embora as pessoas tivessem apenas 1 ou 2 dias para organizar seu funeral para ser transmitido pela televisão, milhões se empenharam nessa tarefa. Quem assistiu à transmissão viu 200 padres, cardeais e arcebispos dentro da igreja. Os corais cantaram e a música tocou, tudo executado em sincronia perfeita. Ora, quando um espetáculo da Broadway entra em fase de ensaios, pode levar semanas ou até meses para estrear, contudo, este evento foi realizado ao vivo, sem nenhuma repetição. Que pessoa comum poderia partir deste mundo e encontrar tal reunião de arcebispos e cardeais, do presidente e de representantes do governo? Portanto, ele é a personificação da maior de todas as instituições de natureza ortodoxa. Voltemos ao último capítulo do livro do Apocalipse, onde encontramos estas palavras: aquele que não crer no Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Segue-se a palavra anátema, traduzida como vem, Senhor Jesus. A palavra, porém, significa uma maldição, solenemente pronunciada pela autoridade eclesiástica e acompanhada de excomunhão. Quando você se afastar de todas as organizações, leis, costumes e instituições que possam interferir no seu acesso direto ao Pai, você observará com imparcialidade uma cena como a que ocorreu recentemente e haverá como uma proclamação da sua liberdade. Tendo testemunhado o desaparecimento daquilo que personificava e incorporava as instituições da lei, do governo e das religiões ortodoxas da sua mente, você perceberá que toda crença que interferia no seu acesso direto ao Pai desapareceu, e você está livre para nascer do alto. Você não pode manter crenças falsas e esperar nascer do alto, pois sua crença será o intermediário entre você e a fonte. Você deve renunciar a tudo e ficar sozinho, apenas você e Deus Pai. Só então você nascerá do alto. Em seguida, o Filho de Deus se revelará a você, chamando-o de Pai. E como a mulher que sentiu um intenso sentimento paterno por seu filho, você responderá automaticamente: sim, meu filho. Como eu disse, não consigo conceber satisfação maior do que participar da atividade criativa divina no âmago da alma. Fui chamado e enviado em 1929. 30 anos depois, experimentei o nascimento divino. Já se passaram 39 anos desde a minha incorporação consciente ao corpo de Deus, tornando-me, assim, um só corpo e um só espírito com o Senhor ressuscitado. Na noite do meu nascimento, eu soube qual era a minha missão. Digo-lhes agora, não para me vangloriar, pois não me comissionei. Não me ofereci como voluntário, mas fui convocado. Fui chamado, incorporado ao corpo do amor e enviado, cumprindo as Escrituras, pois como podem os homens ouvir se não houver quem pregue, e como podem os homens pregar se não forem enviados? Os púlpitos do mundo não pregam Cristo,
mas os assuntos do momento, discutindo o que pode ser feito para mudar essa doença moral. Isso não é Cristo. Conte a verdadeira história repetidas vezes até que aqueles que a ouvem respondam cada vez mais profundamente. Conte-a continuamente, pois não há outra história para contar. Que importa o que acontece em uma casa de bonecas cheia de bonecas mecânicas? Você vai se confundir com a partida de uma boneca e a chegada daquela? O mundo é uma peça externa, testemunhando uma atividade interna da alma. Se você vê as experiências como horrores e se envolve emocionalmente com elas, elas o prendem. Mas se você consegue enxergar aquilo que é externo a você, mas que reflete seus pensamentos, você mudará o fluxo deles, afastando-se assim dos pensamentos que o aprisionam e amaldiçoam. Vocês ouviram. Eles os expulsarão da sinagoga. Eles os matarão, pensando que estão servindo a Deus. Farão isso porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Se conhecessem o verdadeiro Pai, me conheceriam, pois somos inseparáveis. Um dia vocês saberão quem realmente são. Saberão que são Deus, o Pai, porque contemplarão a face de Davi, o Filho unigênito de Deus, e, sabendo que ele é seu filho, experimentarão um amor maior do que jamais conheceram. E quando ele os chamar de Pai, saberão com certeza que são Deus. Esta visão é a dádiva da graça de Deus, um dom imerecido e gratuito que Deus oferece a si mesmo. Mesmo que você se sinta indigno de receber um presente tão maravilhoso, Deus o ama tanto que lhe dá seu Filho unigênito para revelar sua verdadeira identidade e cumprir o propósito que ele tem para si. Sua resposta ao que você ouve sobre o verdadeiro Cristo é a medida da sua fé genuína, que se aprofunda à medida que a história é ouvida repetidas vezes. Então, você terá apenas um objetivo primordial, e depositar toda a sua esperança na graça que lhe será concedida com a revelação de Cristo dentro de você. Fazendo a simples pergunta: que pensais vós do Cristo? Ele prossegue perguntando: de quem ele é filho? Quando responderam: do filho de Davi, ele faz esta importantíssima pergunta: por que, então, Davi, em espírito, o chamou de Senhor? Se Davi, em espírito, o chama de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Somente quando Davi te chamar de Pai, saberás que és o Senhor Jesus Cristo. Dizem-nos que, no princípio, Deus se colocou num caixão no Egito. Este mundo é o Egito. Está morto, mas a esperança de Deus se cumpre no fim da jornada, quando todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem no Novo, em você. O Antigo Testamento termina com esta nota: o filho é a honra do pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O Novo Testamento começa com a genealogia da vinda desse filho. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De tudo o que ele me deu, não perderei nada. Não atraio essas pessoas conscientemente. Preciso deixá-las vir. O Pai em mim, que me enviou, as atrai. Tendo sido enviadas, todas as que são atraídas devem vir como parte do grande remanescente. É assim que Deus constrói o seu templo vivo. Ele é formado pelos redimidos, todos entrelaçados em um só corpo vivo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. O templo de Deus não foi feito por mãos humanas, como uma catedral aqui. Não é um corpo morto, mas um corpo vivo. Como um ser, agora magnificado para preencher a terra, pode conter todos os seres dentro de si e ainda permanecer um só homem, é um grande mistério e um verdadeiro mistério. Vocês se fundirão a ele, sem perda de identidade. E aqueles que forem enviados o farão com a consciência do que aconteceu, e se tornarão cada vez mais conscientes do que aconteceu a partir de então. Todo aquele que entra no templo de Deus traz consigo sua medida de poder criativo divino e sabedoria, que recebeu ao nascer do alto. Portanto, ao participarmos da criatividade, contribuímos para a sabedoria de Deus, para o poder de Deus e para a luminosidade de Deus, pois cada um traz luz, traz poder e traz sabedoria, fazendo com que o corpo cresça em sabedoria, cresça em poder criativo e cresça em luz. Agora, vamos entrar em silêncio.